Oscar voltou a si e perguntou de onde veio o escudo. O cara sorriu e mostrou seu anel, dizendo que ele tinha conectado o anel e o Leviatã. O Leviatã é como uma defesa automática porque ele sente hostilidade em relação a ele. No começo, o chocado Oscar, ouvindo isso, sorriu e disse que era incrível que o príncipe Noah já soubesse como usá-lo. No dia seguinte, o sol também brilhava no céu, e duas adoráveis criadas estavam cuidando dele no quarto do cara. Eram Jéssica e Ana, que estavam arrumando suas roupas enquanto eles estavam fazendo seu trabalho e o Noah estava pensando que esse cobrador de dívidas não deveria mais ser restaurado, já que o atacou sorrindo. O Noah pensou que deveria contar isso para Alice para acalmá-la com tais pensamentos. O Noah foi para a rua certa e depois para a instituição onde Alice cantava. A voz suave da Alice podia ser ouvida no prédio, que era sensível e às vezes alta. Olhando para ela, o Noah não pôde deixar de sorrir. Ele pensou que essa criança ainda estava crescendo e estava ansioso pelo futuro. Quando a música terminou, um bêbado subiu ao palco com uma cerveja na mão, cambaleando. Ele disse que a música da irmã dele era boa, então ela deveria vir até ele e lhe servir álcool. Claro, o Noah também viu essa cena, o que o deixou infeliz. A Alice recuou, pediu desculpas e timidamente disse que não estava em sua competência fazer algo assim. O bêbado fez uma careta e, nesse momento, outro homem bêbado se levantou e gritou com raiva, erguendo seu copo, que ele foi o primeiro a deitar os olhos nesta criança, então a bebida era dele. Virando-se, o primeiro bêbado perguntou descontente onde estava escrito tal regra, ao que o bêbado gordo gritou, dizendo para ele calar a boca. Enquanto Alice estava olhando para essa discussão sem saber o que fazer, o bêbado magro gritou para o gordo descer, ao que ele perguntou com raiva o que ele estava murmurando e logo começou uma briga entre eles. O bêbado gordo gritou, dizendo que iria matar o bêbado magro e não recuou, gritando para que ele tentasse. Houve um estrondo e o Noah apareceu entre eles, cercado por escudos dos dois lados. Os punhos dos dois bêbados bateram nos escudos dele. Após um segundo de silêncio, o bêbado gordo e o magro seguraram as mãos e perguntaram o que estava acontecendo ali, dizendo que doía. Ambos se viraram ao redor e chamou o príncipe Noah, uma criança a qual ele retirou uma espada com uma velocidade invisível ao olho comum e enfrentou dois bêbados com vários golpes, surpreendendo e confundindo os dois bêbados que fugiram daqui falando sobre o que aconteceu e o que aconteceu aqui em geral. Quando saíram, um dos espectadores disse que não foi agora uma grande habilidade de espadachim? Alguém mais perguntou animadamente se essa pessoa não era um príncipe. Imediatamente, houve admiração e exclamações. Alguém disse que isso era esperado do príncipe, sua habilidade de esgrima também estava no nível mais alto, e alguém riu alto, dizendo que aqueles caras tiveram azar. Alguém mais disse que era incrível. O cara envolto em elogios de todos os lados se aproximou de Alice e perguntou se ela estava bem. Alice acenou felizmente e agradeceu ao príncipe. Nesse momento, um funcionário da instituição chegou e disse que foi picado por tudo isso. O príncipe olhou para ele com um olhar e disse que, a partir de agora, não permitiria que clientes desse tipo entrassem. O funcionário olhou para baixo com o rosto pálido e suando, disse que eram esses clientes que sustentavam a loja deles, e como empresa, era vital para eles. Ouvindo isso, o cara se virou e disse que então ele compraria a loja inteira. Isso surpreendeu muito o funcionário. Ao ver sua expressão incrédula, o cara pegou uma bolsa de ouro tilintante e segurando-a disse que havia 1000 vrens. Ele comprou a loja inteira para que não precisasse fazer isso de novo. O funcionário feliz agradeceu ao cara e disse que isso não aconteceria de novo. Nesse momento, Alice chamou discretamente Sua Alteza e agradeceu por tudo, perguntando como poderia retribuir. O cara sorriu e disse que ela só precisava continuar cantando. Tudo o que ele procurava nela era sua voz. Tudo o que ela precisava fazer era cantar. A garota perguntou perplexa se tudo o que precisava fazer era cantar, para o qual o Noah sorriu e disse que esperava que Sua Majestade conseguisse ouvir a garota. Até lá, ela deveria melhorar sua audição. Ao ouvir tais palavras elogiosas, a garota corou por inteiro e disse que tentaria. Curvando-se, a garota perguntou se talvez deveria cantar outra música para Sua Alteza, ao que ele sorriu e disse que ela deveria cantar. A garota suspirou e começou uma canção, e à medida que cantava, paisagens belas surgiram diante dos olhos do rapaz. Seja o cosmos que surgia em sua mente, essa música não podia ser transmitida em palavras. Nesse momento, todos os espectadores que ouviram essa canção e essa voz olharam para a garota com admiração.
Alguém disse que isso não era um canto comum. Virando-se, o rapaz percebeu que todos notaram isso também. Alice parecia ter melhorado instantaneamente. Sua voz envolveu a todos como um cobertor de veludo, proporcionando calor e conforto. O rapaz alegre olhou para a mesma audiência alegre. Enquanto o rapaz estava ouvindo, uma voz familiar de repente soou, dizendo que essa também era a força de Sua Alteza. Noah se virou para ver Byron, um homem de cabelos brancos. Byron sorriu e disse que agora essa criança poderia responder a Sua Alteza. O rapaz sorriu e olhou para Alice, que estava cantando uma canção, e disse que havia algo nisso. Após o fim da canção, o príncipe Noah saiu da sala, e Byron o seguiu, caminhando pela rua. O príncipe perguntou o que Byron estava fazendo ali, ao que ele respondeu com um sorriso que estava apenas passando e viu Sua Alteza. O rapaz sorriu e disse que era mentira, o que surpreendeu Byron. Vendo isso, o rapaz disse que os negociantes não podem desperdiçar tempo, especialmente se forem bem-sucedidos negociantes. E, como você sabe, Byron é um negociante muito bem-sucedido. Surpreso pela sabedoria de Sua Alteza, Byron olhou para o príncipe e disse que isso era esperado de Sua Alteza. Em seguida, ele acrescentou que ele na verdade, queria perguntar a Sua Alteza, disse que nesta cidade era hora de contratar novos servos no Palácio Imperial. Parando, o cara pensou nesse evento, uma vez por ano, o Palácio Imperial recebe um grande número de candidatos. Este é um grupo nominal de servos. Se alguém chama a atenção de Sua Majestade, eles são ordenados a passar a noite. Esta é uma grande chance de se tornar uma concubina, e assim por diante. O Noah olhou para o Noah e perguntou sobre o que aconteceu. E Byron ansiosamente pediu ao príncipe para explicar a tendência de seleção. O Noah se virou com um sorriso e perguntou se Byron queria enviar uma mulher para o Palácio Imperial, ao que Byron acenou com a cabeça. Vendo isso, o Noah pensou que governo e negócios não são separáveis. Se houver alguém no palácio leal a ele, ele poderá obter informações o mais rápido possível. E se ele se tornar uma pessoa conhecida, será uma grande vantagem para os negócios. Byron apertou o punho com sentimento, dizendo que não pediria de graça. Ele já havia enviado seus sentimentos à mansão. O Noah sorriu e pensou que não era necessário pagar antecipadamente. Primeiro, você precisa alcançar isso. Enquanto o príncipe Noah ficava em silêncio, Byron estava suando por completo e finalmente o Noah disse que, se gostasse dessa garota, a tornaria uma serva. Encantado com a resposta, Byron disse que escolheria uma garota que ele gostasse. Noah disse, sem se virar, que estava falando sério. Ele deveria gostar dessa garota. Byron sorriu e disse que parecia ser uma trabalhadora esforçada que se desenvolve instantaneamente. O cara virou a cabeça, assentiu com um sorriso e acrescentou que o verdadeiro jogo é o real, mas pode lhe dar quantas chances quiser. Byron se curvou e agradeceu ao príncipe por sua generosidade. Olhando para a expressão de Byron, o cara sorriu e perguntou se Byron ainda queria perguntar algo. Byron ergueu a cabeça e sorriu, dizendo que o príncipe estava astuto porque ele conseguiu entender naquele momento, então ele se ajoelhou em um joelho e se curvou, dizendo que, se possível, gostaria de usar o brasão de armas de Sua Alteza na placa que Byron apresentou. O cara olhando para Byron perguntou se estaria sob seu controle, ao que o comerciante assentiu e o cara disse que não era ruim, mas então acrescentou que não toleraria traição. Byron levantou a cabeça animado e disse que estava muito grato a Sua Alteza Noah. Ele próprio também ficou contente porque seu status havia mudado, inteligência e espírito foram atribuídos, além do se, apesar de estarem agora em uma rua quase completamente cheia. Se aumentar o número de subordinados como está, ele se tornará cada vez mais forte. De repente, neste momento, uma das características S do motorista começou a desaparecer e, ao ver isso, o cara ficou perdido. O que está acontecendo? Além disso, foi uma emenda para os subordinados, o status S foi atribuído a ele quando as terras de Almeran foram subordinadas a ele. Em outras palavras, ocorreu um incidente em Almeria e esse incidente parece ter acontecido por causa de seu subordinado. Com um barulho de saltos, o príncipe Noah apareceu no castelo e, quando as criadas Jéssica e Ana o cumprimentaram, o príncipe Noah imediatamente gritou para elas prepararem uma carruagem. Ele deveria encontrar Sua Majestade. Jéssica correu sem dizer nada, e Ana disse animadamente que fariam isso imediatamente. Enquanto preparavam a carruagem, o cara estava pensando no que poderia ter acontecido em Almeran.
Depois de um tempo, o príncipe Noa já estava a caminho do palácio imperial dentro da carruagem e algum tempo depois, ele já estava no jardim de Sua Majestade, o Imperador. O Imperador disse pensativamente que houve um incidente em Almeran e depois perguntou ao cara como ele poderia entender isso. Ao ouvir a pergunta, o cara ficou surpreso ao perceber que o Imperador sabia disso e perguntou sobre o assunto, mas o Imperador disse que não sabia, ele apenas olhou para os sinais. O Noa se ajoelhou, olhou para seu pai e disse que, se fosse o caso, algo definitivamente aconteceu nesse momento. Alguém se aproximou do Imperador e sussurrou algo em seu ouvido, o que o surpreendeu um pouco. O Imperador disse que o Noa era incrível e, em seguida, olhou para ele, dizendo que havia uma revolta em Almeran. O Noa apertou os lábios, pensando se isso era verdade. Enquanto ele pensava, o Imperador perguntou a ele qual era a escala da revolta. O Noa, sem responder imediatamente, pensou que um dos S de seu status havia desaparecido. O status de S havia aumentado quando ele se tornou o governante das terras de Almeran, mas agora diminuiu. Levantando a cabeça, o Noa olhou para o Imperador e disse que, no momento, ele achava que a escala era pequena. O Imperador assentiu e disse que essa era a resposta correta. Segundo o relatório, atualmente há 5.000 pessoas envolvidas. O Noa olhou à frente com preocupação, pensando que essa era a resposta correta. O Imperador continuou, dizendo que, na visão de seu filho, essa é uma escala pequena e que essas terras são dele. Ele está pronto para resolver esse problema sozinho? O Noa ficou em silêncio por um segundo, mas depois levantou a cabeça com confiança e disse que, infelizmente, ele achava que seria impossível. O Imperador olhou para ele surpreso e o Noa continuou, dizendo que ainda era jovem e não conhecia o campo de batalha. Ele não sabia se os soldados o ouviriam. Seria uma boa decisão enviar um dos outros irmãos em seu lugar. O Imperador disse que essa era uma resposta inesperada e depois de um pensamento objetivo. O julgamento foi difícil de recusar, então o Imperador assentiu e disse que assim seria, que ele escolheria ninguém mais além dele. Então, o Imperador perguntou com interesse a quem seu filho mais novo recomendava. O rapaz ergueu a cabeça e disse que o quarto príncipe, seu irmão Henry, seria a melhor opção, na sua opinião, considerando a escala. O rapaz achou que precisava partir para o ataque, não havia necessidade de planos astutos, e o irmão Henry era o mais cauteloso dos príncipes, o melhor adequado para isso. Satisfeito com a opinião de seu filho, o Imperador sorriu e disse que essa era uma escolha maravilhosa, então eles deveriam seguir com isso. Após um tempo, o quarto príncipe e o próprio príncipe Noa já estavam sentados na carruagem. Henry olhou para seu irmão e perguntou se ele estava certo de que queria lhe dar essa boa oportunidade. O império deles é um país de guerreiros, se ele alcançar sucesso militar no futuro, isso o ajudará. Olhando para a espada de seu irmão, o quarto príncipe acrescentou que Noa também possui uma espada demoníaca. O rapaz olhou para seu irmão com um rosto sério e disse que não se pode liderar soldados sem conhecimento. Ele não morrerá, mas há chances de que soldados possam morrer em vão. Henry olhou para seu irmão com um brilho nos olhos e disse que ele era incrível por ter pensado em tantas coisas. Então ele sorriu e disse que lidaria com a cavalaria inimiga e limparia as terras de seu irmão, inclinando levemente a cabeça. O rapaz percebeu que o inimigo tinha muita cavalaria de repente, sua espada vibrou e ele percebeu algo. Abriu a porta e gritou para que a carruagem fosse imediatamente parada. O cocheiro puxou as rédeas dos cavalos e o quarto príncipe se virou em pânico e perguntou o que tinha acontecido. O rapaz olhou para baixo e pensou que Leviatã havia reagido, ou seja, alguém estava mirando nele. Quando Noa abriu a porta, ele imediatamente se abaixou. E, quando ele se viu no chão, ele viu um círculo mágico com estranhas runas que se iluminaram. Após algum tempo, ele liberou um flash de luz que se transformou em um conjunto. Henry, ao ver a magia, gritou o nome de seu irmão várias vezes. Escudos apareceram ao redor de Noa, mas a rede de magia o pegou de qualquer maneira, mais precisamente, o envolveu. O empolgado quarto príncipe observou a rede lutar com os escudos e testemunhou uma cena incrível. Os escudos quebraram e Noa estava completamente ileso. Ao se virar, ele olhou ao redor pensando que era um ataque dos rebeldes, mesmo sendo apenas uma criança de 6 anos, enquanto for um lorde, ele será alvo de alguém. Pessoas em capas pretas apareceram de todos os lados. Ao observar ao redor, Noa percebeu que estava cercado. Um dos oponentes deu um sinal e todos os oponentes atacaram o garoto de todos os lados possíveis.
Claro, Noa não era frágil e imediatamente usou sua esgrima para se defender dos oponentes e derrotá-los. Um dos atacantes com sangue na boca disse que era impossível que uma criança como ele existisse. Henry assistiu, sem saber o que dizer, mas todos os atacantes caíram no chão de uma vez. Uma voz admirada disse que foi incrível. Descendo, o quarto príncipe perguntou sobre que tipo de magia era aquela e como o rapaz tinha se tornado tão forte em apenas alguns dias. O príncipe Noa sorriu e disse que era um item mágico que ele encontrou na rua Cobalto, que era compatível com seu Leviatã, então ele os usava em combinação. Rindo alto, Henry disse que essa resposta era mais surpreendente do que ele esperava. Colocando o pé sobre o corpo de um dos atacantes, o príncipe pediu para que o rapaz os derrotasse todos. Ele gostaria de obter informações deles. Ficando atrás do quarto príncipe, Noa disse que não havia matado ninguém, é claro. Surpreso, Henry levou a mão ao nariz de um dos atacantes. O quarto príncipe percebeu que eles estavam respirando e exclamou surpreso que era verdade, eles estavam vivos. O príncipe Noa sorriu e disse que depois do golpe, eles desmaiaram de propósito. Leviatã, porque uma pessoa desse tipo pode cometer suicídio rindo alto. Henry disse que isso era esperado do seu mais jovem e pediu para deixá-los com ele. Ele se certificaria de que eles começassem a falar depois de um tempo. O som de saltos foi ouvido no palácio do rapaz. Era o comerciante Allen. O homem loiro perguntou se Sua Alteza precisava de algo, e o príncipe Noa assentiu. Ele tinha algo que gostaria que o comerciante fizesse. Após colocar uma xícara de chá, o príncipe perguntou ao comerciante o que ele estava fazendo ao lado de Almeran, ao que o comerciante assentiu. Após olhar para ele, o príncipe disse para comprar comida para cavalos agora mesmo e também acrescentou que tinham 10.000 coroas disponíveis em suas mãos. Allen perguntou com interesse e preocupação por que o príncipe queria fazer isso, ao que o príncipe respondeu que se houvesse vazamentos, poderia haver problemas. E então ele acrescentou que havia um levante em Almeran. Surpreso, Allen olhou para o príncipe com incredulidade e disse que parecia que os rebeldes eram bons a cavalo. Ao ouvir isso, o comerciante percebeu algo e disse que isso significava o envolvimento do Sr. Calhon. O príncipe disse então que, para neutralizar o destacamento de cavalaria deles, ele queria reduzir o suprimento de comida deles. Allen assentiu e perguntou se valeria a pena comprar toda a comida humana que ele pudesse. Mas o príncipe, com uma voz sombria, disse que isso não deveria ser feito. Balin perguntou ansiosamente por que não. O príncipe Noa ficou em silêncio por um segundo, ergueu o olhar frio e disse que a comida para cavalos deveria ser comprada de fora, pois havia um limite para o saque local. Os moradores agora finalmente entenderam o mercador e disseram que tudo estava claro para ele agora. As rações dos soldados podem ser roubadas, mas a comida dos cavalos é uma questão completamente diferente. Noa sorriu e assentiu, dizendo que é exatamente assim. O mercador atual fez uma reverência e disse que isso era esperado de Sua Alteza, e então acrescentou que começaria imediatamente. Após isso, ele deixou Noa olhando para o horizonte, pensando que isso deveria tornar a batalha de seu irmão um pouco mais fácil. Mais tarde, em outro lugar, alguém jogou pedaços de pão no chão. Pássaros voaram imediatamente até lá, era o Palácio Imperial, especificamente seu jardim. O imperador estava de costas para seu filho e disse que um dos rebeldes havia falado, e o imperador disse que queriam pegar o sujeito e usá-lo para seus próprios propósitos. Levantando a cabeça, o príncipe Noa disse que tudo poderia se revelar uma mentira. O velho sorriu e virou a cabeça, dizendo que Noa era inteligente como sempre. Então, com ternura nos olhos, olhando para seu filho, ele disse para ele não se preocupar, porque há uma maneira de descobrir se o rebelde estava falando a verdade ou não. Levantando a cabeça, o sujeito pensou que o caminho da serpente é uma serpente, ele não sabia nada sobre tortura, então aceitaria como está. O imperador assentiu e disse que Noa estava indo muito bem. Se ele fosse capturado, o império teria que fazer uma escolha difícil. Vila agradeceu com um aceno de cabeça pelo elogio e então o imperador disse que prestar atenção à comida também é bom. Após ouvir o imperador, o sujeito percebeu algo, como sempre, o imperador estava ciente de seus assuntos. Aconteceu recentemente, mas ele já estava ciente desses assuntos. Olhando para ele, o imperador sorriu e disse que qualquer um pode fazer um cerco, mas considerar o território e fazer um cerco apenas aos cavalos e também em seu próprio território, isso é uma ideia e a habilidade de agir. À medida que ele falava, o imperador começou a caminhar em direção ao Noa passo a passo e, finalmente, colocando a mão no ombro do Noa,
o imperador se curvou ligeiramente e disse que isso não era algo que pudesse ser facilmente feito. Os olhos do Noa brilharam e, inclinando a cabeça, ele agradeceu ao imperador. O imperador se levantou de sua cadeira e se virou, dizendo que deveria recompensar o Noa. Dinheiro seria muito vulgar. Então, o imperador chamou Cruz e um servo com roupas estranhas apareceu, levantando a mão. O imperador disse que permitia que uma espada fosse adicionada ao brasão do Noa, e ele deveria emitir uma proclamação hoje. O Noa levantou a cabeça surpreso, lembrando que o império é um país de guerreiros e é impossível adicionar uma espada ao brasão sem a permissão do imperador. Se for usada sem permissão, a pessoa que a usou será acusada de blasfêmia ou até mesmo sentenciada à morte. Em outras palavras, é o mais alto grau de honra. O imperador Dabro sorriu e Noa ficou feliz. Depois disso, o imperador olhou para seu filho com interesse e perguntou se ele já tinha decidido como escolheria um cavaleiro. O Noa assentiu e disse que já tinha um plano. O imperador perguntou qual era o seu plano, e o Noa perguntou se poderia mostrá-lo neste local. O imperador assentiu e logo uma mesa e uma cadeira foram colocadas no jardim, onde o príncipe Noa estava sentado. Ele estava cercado por 4 cortesãos, e o imperador olhou para o lado. O Noa pegou uma xícara de chá e disse que poderiam começar imediatamente. Um dos cortesãos jogou um balde d'água, e o imperador, surpreendido com tal explosão, levantou-se de sua cadeira. No entanto, naquele momento, o anel do Noa reagiu e uma barreira surgiu, fazendo com que a água respingasse sobre ele sem sequer tocar a ponta do dedo do Noa. Gotas de água voaram de todos os lados, mas o Noa permaneceu ileso, segurando a xícara de chá. Enquanto costurava, Noa guardava o cálice no lugar. O rapaz sorriu e olhou para o surpreendido imperador. Após o término, o imperador sorriu também, e Noa se levantou de sua cadeira, dizendo que não faria nada, e que a pessoa na eleição o atacaria, e então ele veria até onde poderiam chegar e decidiria. O imperador também se levantou de sua cadeira e disse que isso era esperado de seu filho. Eles deveriam mudar a seleção para um lugar onde seria mais fácil para Noa. Mas então o imperador ficou sério e disse que havia também um perigo nisso. E se houvesse um homem forte capaz de romper a defesa de Noa? O rapaz olhou para seu pai com confiança nos olhos e disse que estava pronto para isso. Vendo esse olhar, o imperador não pôde deixar de sorrir, rindo alto e dizendo que aquele era seu filho, o príncipe do império. O sol brilhava intensamente no céu, e agora Noa retornou à sua mansão. Ele foi recebido por uma empregada que informou que o Sr. Allen estava esperando por ele na sala de estar. O rapaz foi direto ao encontro do comerciante, e ao vê-lo, o rapaz se ajoelhou e o saudou. Noa sorriu e disse que o traidor havia chegado cedo, ao que o comerciante respondeu que a quantidade de ração estava limitada e não seria difícil resgatá-la, pois ele conhecia a localização. Nesse momento, uma voz em pânico foi ouvida pedindo perdão ao mestre. Noa se virou e disse para a pessoa entrar. A empregada agarrou suas mãos e informou que havia um homem ferido no portão principal. O príncipe e o comerciante olharam para ela surpresos, e a empregada explicou que ele viera de Almerã com um relato urgente. O rapaz e o comerciante imediatamente correram para o pátio e viram um homem ferido e coberto de sangue, com cabelos castanhos, que disse que conheci Sua Alteza pela primeira vez e ele se apresentou como capitão de um grupo de 10 pessoas na província de Adora e Almerã. O Noa olhou para ele, e o cavaleiro gritou que havia uma revolta em Almerã. O cavaleiro relatou que seus superiores haviam iniciado uma revolta. Olhando para o Noa com pena, o comerciante pensou que, se isso era um relatório urgente, então ele sentia ainda mais por esta noite, pois Sua Alteza já estava ciente disso. Isso significa que não daria nada a Sua Alteza. Olhando para o cavaleiro ferido, o príncipe Noa disse que entendia e depois se virou e disse que esta noite precisava ser cuidada. Então, o rapaz acrescentou que também precisava dar 500 moedas a ele. Depois de pensar um pouco, o rapaz balançou a cabeça e disse que precisava dar 1000 moedas a este cavaleiro como recompensa. Claro, esta atribuição surpreendeu o comerciante, e ele perguntou a Sua Alteza o que ele queria dizer. O rapaz olhou para o comerciante e disse que a informação que este cavaleiro trouxera era inútil para Sua Alteza, então por que dar uma recompensa tão grande? Sem se virar, o rapaz disse que isso era certamente verdade, mas o capitão veio até ele para informá-lo disso sem se importar com o perigo que ele deveria enfrentar em nome de sua lealdade. O comerciante, ao ouvir isso, disse que só queria dizer que era muito dinheiro, ao que o rapaz se virou e olhou para o cavaleiro e disse que achava que valia a pena.
O príncipe Noah estava na mansão Zoe, cambaleando pelo corredor, tremendo. Ela bateu na porta do escritório de seu príncipe, e uma voz veio de dentro dizendo para ela entrar. Quando a porta se abriu, Zoe viu um rapaz sentado em uma cadeira e lendo algo. O príncipe ergueu a cabeça e perguntou a Zoe se algo havia acontecido, porque Zoe agora tinha um rosto incrivelmente pálido. A garota, olhando para seu príncipe, caiu de joelhos. Vendo isso, a condição da empregada, o Noah levantou-se da sua cadeira e perguntou o que aconteceu. A garota, tremendo toda, segurou a bolsa. O Noah pegou. O Noah contou e disse que havia dinheiro, cerca de R$ 500. A garota, com o rosto pálido, disse que um estranho deu a ela e, em seguida, segurando outra bolsa, disse que se ele desse isso ao senhor, R$ 500 seriam a recompensa dele. O Noah pegou a bolsa, olhou para elas e disse em voz trêmula que o estranho disse que era um comprimido para dormir. O Noah, olhando para a garota, perguntou o que ele disse para que a garota misturasse com sua bebida ou algo assim, para que ele perdesse a consciência. A garota assentiu e disse que poderia ser isso. O Noah, olhando para Zoe, pensou que provavelmente eles eram rebeldes, por isso, estavam tão interessados nele. O Noah disse que entendia e depois perguntou por que ela trouxe isso para ele. A garota, tremendo, disse que não podia trair seu mestre, ele até ajudou sua vila. Então lágrimas encheram os olhos da garota e ela disse que, se não o fizesse, o estranho disse que a mataria e ela foi forçada a aceitar. Mas ela não podia traí-lo. O Noah virou-se e disse que entendia, depois foi até a mesa, escreveu algo no recibo e entregou à garota. A garota levantou a cabeça sem entender, e o Noah disse que era uma recompensa. Eles tentaram comprar a traição dela por R$ 500, mas ela não o traiu, então o príncipe acrescentou outro zero a esse valor. A garota, com lágrimas nos olhos, olhou para o valor de R$ 5.000 e disse que não podia aceitá-los, mas o Noah sorriu e disse para ela pegar. A garota começou a agradecê-lo sem parar e disse que o senhor era realmente algo mais. O Noah sentou-se à mesa e disse que queria que ela fizesse algo mais. A garota levantou-se e disse que faria, deixe-o dar a ordem. O verso disse que ele iria pegá-la e depois acrescentou que, quando ele desmaiasse, ela deveria entregá-la a eles. A garota, atordoada com tal condição, olhou para ele sem entender nada. O Noah continuou dizendo que então a garota precisa escapar imediatamente e se esconder, eles definitivamente vão tentar calar a boca dela. A garota olhou perplexa para o Noah, mas não disse nada que veio, e o Noah abriu os olhos. A primeira coisa que ele sentiu foi o cheiro familiar de feno. O Noah estava deitado amarrado em algum lugar com feno. Estava escuro, e o Noah não conseguia ver nada, percebendo que era muito problemático. Ele pensou que poderia usar o anel, embora lhe tivessem dito que essa fosse a última opção. O Noah, deitado nesse lugar, ouviu vozes de homens e pensou que eles não deveriam ouvir o que estava prestes a acontecer. Tentando se mover, o Noah percebeu que seus membros estavam, é claro, conectados. O Noah se jogou para o lado, batendo a cabeça em uma pedra preta. Após um segundo, a pedra se transformou em uma espada demoníaca Leviatã. O Noah olhou para ela e pensou que a arma tinha sido tirada dele, então seria a decisão certa escondê-la em sua orelha. Movendo os dedos, o Noah percebeu que o anel ainda não havia sido removido, o que significava que ele podia manipulá-lo. O Noah concentrou um pouco e liberou magia do anel, e a substância voou para as cordas, que logo se romperam. Finalmente, se livrando do que o estava prendendo, o Noah se sentiu mais livre. Depois de pensar um pouco, ele começou a analisar. Primeiro, ele pensou que estava em um edifício, mas parece que era apenas um carrinho. O Noah agarrou o cabo da espada e, depois de tocar o lado cego da espada com a testa, pensou para que o Leviatã comandasse sua memória. Imagens começaram a aparecer na frente do Noah. Ele tinha adormecido em uma cadeira imediatamente lá. Houve uma aglomeração de pessoas no corredor e logo os homens de preto cercaram o Noah. Um deles disse para apressar, outro sugeriu amarrar suas pernas, e alguém mais falou que estavam a uma boa distância de Almeran, então deveriam amarrar a palha com mais firmeza. Enquanto Zoe fugia, um deles perguntou para onde ela tinha ido, mas o líder disse para esquecerem dela e irem embora mais rápido, pegando o cara que já estava inconsciente. Os homens de preto saíram do castelo, colocaram o Noah na carroça e seguiram em frente. Logo, o cara abriu os olhos e começou a pensar no que estava acontecendo. Com um sorriso, ele percebeu que agora entendia a situação. Levantou-se da cadeira e viu algumas pessoas de preto acampadas ao redor de uma fogueira.
Pareciam estar se alimentando e se limpando. Um senhor mais velho do grupo se virou e perguntou quem estava ali. Ele ouviu um som de movimento, e alguém perguntou sobre quem ele era. Alguém amarrou mal a corda e o Noah se abaixou no chão, e todos os homens de preto se levantaram de seus assentos. O Noah puxou sua espada, assim como os homens de preto, que sorrindo começaram a sacar suas espadas de suas bainhas. O Noah cortou imediatamente um dos inimigos com um movimento rápido enquanto os outros observavam. Uma das pessoas, ao ver isso, gritou para agarrarem esse garoto, mas o Noah imediatamente virou-se e balançou sua espada, cortando o braço de um deles.